Então nós temos 19 passos indicados aqui no nosso programa e estamos percorrendo o 19º passo, que é compreender a narrativa que o Espírito Santo faz do livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 12 de Apocalipse. Já fiz uma caminhada pelo livro, olhando numa visão panorâmica. Às vezes eu tenho dificuldade de achar o termo mais apropriado, mas talvez esse termo é um bom termo. É uma visão panorâmica. O capítulo 1, 2, 3, 4, 5. É importante que nós saibamos o que cada capítulo diz e onde aparece a narrativa do Espírito Santo. Porque se nós pensarmos que todo livro é um anúncio das coisas futuras, nós vamos perder a mensagem, não vamos entender. Vamos achar que a coisa está se repetindo. E, na verdade, não é todo o livro, todos os 22 capítulos, a narrativa dos eventos que vão acontecer. Então é preciso que saibamos onde o Espírito Santo de Deus está fazendo a introdução, onde ele está falando à igreja diretamente, e onde ele faz a introdução à própria revelação que nós chamamos de livro de Apocalipse, mas na verdade a revelação ela está contida no nosso livro de Apocalipse e os eventos começam a ser descritos, mesmo os eventos sendo descritos, a partir do capítulo 8, onde começam a ocorrer as coisas. Antes do capítulo 8 não há uma ordem cronológica, apenas revelações. Então nós temos as revelações dos selos, os 6 primeiros selos, que revelam aspectos do juízo. Depois nós temos no capítulo, eu falei agora dos selos, no capítulo 6, no capítulo 7, nós temos a revelação da igreja chegando ao céu, uma visão. É verdade que é uma visão de algo literal que vai ocorrer de fato, tá? É um evento, mostra o arrebatamento, mas não podemos aplicar uma ordem cronológica àquilo que nos é mostrado no capítulo 7. Também, ao mesmo tempo, ali nesse mesmo capítulo é mostrado que Israel assume o lugar de primazia. Então nós temos os 144 mil selados da nação de Israel. Esses 144 mil que ali aparecem são uma representação, é um número representativo, porque entre aqueles que vão ser selados e vão se converter até o final, até a volta de Jesus, até o final dos 7 anos, nós teremos mulheres, porque os judeus vão recomeçar a população dos 1000 anos. Não somente os judeus, mas pessoas de várias nações. No livro de Isaías nós encontramos isso. Nos diz que haverão cidades, né, entre eles estarão os egípcios. Interessante isso, né? Tem uma cidade que vai ser chamada Cidade do Sol. Leia lá Isaías capítulo 19. Nós encontramos isto. E por aí vai, por aí vai. Aí no capítulo 8 nós temos os relatos e indo até o capítulo 11, onde encerra com a volta do Senhor. E depois, no capítulo 12, que é onde nós estamos agora, né? Capítulo 12, nós temos aqui uma descrição do que vai acontecer com os remidos durante o tempo do juízo. Certo? Então, ali nós vemos uma descrição simbólica. O que é dito é verdadeiro, é real, vai acontecer de fato, mas eu falei uma descrição simbólica, está errado. Apaga isso aí. Apaga, risca. É uma descrição real, literal, mas feita de maneira simbólica, ou seja, de maneira figurativa. O Espírito de Deus usa uma figura para nos falar do que vai acontecer com os remidos, uma vez que inicia o período do juízo. Que interessante isso, né? Que coisa maravilhosa, que coisa perfeita, né? O linguajar que o Espírito de Deus usa para fazer-nos entender coisas tão complexas. Como ele diz assim, agora eu vou falar para vocês o que vai acontecer com aqueles que estão no paraíso, aguardando a primeira ressurreição, aqueles que estão aqui na terra, qual o ambiente que eles vão estar vivendo no momento que antecede o arrebatamento, mostrar a hora do arrebatamento, que depois do arrebatamento eles são levados para junto do trono de Deus, e o que acontece com aqueles que ficam aqui na terra. E como Satanás vai estar agindo neste momento dessas coisas todas. Interessante. Como é que o Espírito de Deus vai nos mostrar tudo isso? Então ele mostra através da figura de uma mulher grávida. Então essa mulher representa todos os remidos de todos os tempos. A mulher, ela está grávida, e essa gravidez, esse filho, o varão que se encontra no seu ventre, são os remidos que vão ser arrebatados. E o Espírito Santo chama os remidos, os vencedores, de filho varão, que vai ser arrebatado para o trono de Deus. São os vencedores. No capítulo 3 de Apocalipse, quando nós encontramos Jesus falando aquela mensagem para as igrejas,
nós vemos que termina dizendo assim no verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor. Veja bem, às vezes a Bíblia chama o povo de Deus de ele, ao vencedor, os vencedores. Então, esse pronome pode ser utilizado, pronome masculino, né? Ele, o filho varão. Então, porque alguns dizem assim, não, mas esse filho varão não pode ser igreja, porque a igreja é mulher. Não, tem horas que a Bíblia apresenta a igreja, os remidos, não é as remidas, os remidos. Os filhos de Deus são chamados os remidos, ou os filhos de Deus. Muito comum isso na Bíblia. Não há distinção para Deus entre homem e mulher, mas às vezes Deus usa uma figura feminina, no caso da esposa, que é uma mulher, a noiva do cordeiro, mas às vezes usa a figura masculina, como os vencedores, que aqui, ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, olha bem, está falando aqui de reinado, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Então, o vencedor, este filho varão que se encontra no ventre daquela mulher, são os vencedores. Os vencedores. Tá certo? Os vencedores. Interessante que no capítulo 12, onde nós estamos agora lendo, diz assim, no versículo 11, eu acho que eu vou ler Deus o 10 mesmo. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, tá falando dos vencedores, por causa do sangue do Cordeiro. Olha só, eles, mais uma vez, dando a identidade para aquele filho varão que está ali, porque vamos entender esse contexto, o contexto daquilo que nós estamos lendo aqui em Apocalipse 12:11. Né? Vem vindo a história, a mulher grávida, depois aparece o dragão, depois a mulher gritando com dores de parto, aí o dragão lança uma terça parte das estrelas do céu cuja forma sua cauda na terra, e aí o filho varão está ali no ventre da mulher, e o dragão tenta devorar o filho varão, mostrando que no período que antecede o arrebatamento, os vencedores estão bem definidos, e Satanás então vai tentar devorar esse filho, ou seja, fazer com que os vencedores voltem atrás. Quando é que o diabo devora alguém? Quando convence ele a abandonar Jesus. Quando convence ele a abandonar a fé, a viver no pecado, a se entregar ao pecado. Então é assim que o diabo nos devora. A Bíblia diz que o vosso adversário anda ao vosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. Como é que o diabo então devora? Quando te derruba, quando consegue derrubar alguém. É assim que ele devora. Mas a pessoa não se sente devorada, mas ela foi devorada. Ela caiu da fé. Ela decidiu virar as costas para Deus e viver no pecado. Então ela caiu da fé. Bem, então esse devorar aqui, que esse dragão que representa Satanás procura fazer com este filho varão, é fazer com que os vencedores voltem atrás. Então aqui diz que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Eles o venceram. Tá certo? Então, eles... O filho varão que está ali representado por aquele bebê no ventre daquela mulher e que é arrebatado para junto do trono de Deus. É muito interessante como a Bíblia ela mesmo se explica, né? Tu vai lendo, então, esse filho varão quem é? Bem, eu já estava me esquecendo de lembrar que esse texto que nós estamos lendo aqui de Apocalipse 12, no verso 10 e 11, é uma proclamação de vitória que ocorre depois que a igreja, que os remidos chegam ao céu. Isso já foi mostrado no capítulo 7, eles chegando ao céu. Mas aqui é mostrado que depois que eles chegam ao céu, Satanás é expulso. Tá, mas o diabo não foi expulso ainda? Não foi. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, nos revela que os demônios, Satanás, ainda se encontram nas regiões celestiais. Nós não devemos nos escandalizar. Às vezes nós somos tomados de uns ciúmes, né, pelo céu. Não, o diabo não pode estar no céu ainda. Como não pode estar no céu ainda? Onde é que ele está? O céu, ele é todas as regiões celestes, toda a esfera espiritual faz parte do céu. E Deus é muito mais santo que o céu, meus queridos. E Deus é muito maior que o céu. Para dizer a verdade, Deus é maior que a própria eternidade, porque a Bíblia diz que ele existe antes, e ele é antes dos tempos eternos. A própria eternidade foi criada por Deus.
Meu Jesus, vai entender isso? Que não dá para entender, né? Mas Deus criou a eternidade. Ele é maior que o tempo, o nosso Deus. Poxa vida, que coisa, né? Então, o capítulo 12. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações. Estou lendo o versículo 5 do capítulo 12. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui uma alusão clara ao arrebatamento. Momento em que o arrebatamento acontece. Tá certo? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então isso aqui quer dizer que uma vez que acontece o arrebatamento, os remidos que ficam, não devemos esquecer, lembrando que esta mulher representa o corpo coletivo dos cristãos neste momento aqui, neste versículo 6. Então ela fica apenas representando aqueles que ficaram. Esses são levados para o deserto. O que é esse ser levado para o deserto? É um lugar onde a igreja, aqueles que ficarem, não vão ter outra opção a não ser depender de Deus. O deserto é um lugar sem provisão. Então, durante esses 1260 dias, que são exatamente 3 anos e meio depois do arrebatamento, aqueles que permanecerem aqui na terra ainda, porque não foram levados pelo Senhor, não participaram do arrebatamento, eles terão que depender exclusivamente de Deus. Não haverá opção. Ou tu depende de Deus e te apega a Deus, porque tu está num deserto. Imagina alguém perdido num deserto. Ele vai depender unicamente de Deus. O deserto não tem água, não tem nada. Não tem comida, não tem nada. E esses estarão no deserto. Por quê? Porque não tem nem acesso aos bens materiais. Eles não vão poder comprar nem vender. Vai ser estabelecida a marca da besta. Vão ter que enfrentar essa dificuldade. Claro que inicialmente não vai ter perseguição, porque a Bíblia diz que eles vão ser sustentados por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Então, a partir do arrebatamento, 3 anos e meio ninguém vai morrer. O anticristo não vai matar nenhum cristão. Por que ele não vai matar? Porque Deus não vai deixar. Deus não vai permitir. Não devemos achar que o anticristo vai se manifestar aqui e vai fazer o que ele quer. Ele não vai fazer o que ele quer. Pode ter certeza disso. Não devemos esquecer que é um juízo divino. E ele só vai agir na terra com a permissão divina. E só vai fazer o que Deus permitir que ele faça. Então ele não vai poder tocar, não vai poder matar nenhum cristão nesse período de 1260 dias, 3 anos e meio. É verdade que os cristãos, então, como estarão num deserto, vão sofrer privações. Não vão ter acesso às coisas que este mundo tem para oferecer. É claro, tu vai poder comer uma laranja. Não, tu não, né? Eu espero que você que está me ouvindo não esteja aí. Né? Nenhum de nós estejamos aí. Sejamos os vencedores e participemos, então, do arrebatamento. Mas aqueles que ficarem, e muitos que vão se converter durante esses 3 anos e meio, eles poderão comer laranjas, poderão comer frutas. Né? Nesse tempo aqui, a natureza vai estar se recompondo. Deus prometeu que enquanto existisse a terra, haveria colheita, haveria sementeira, haveria sol, haveria inverno, verão, primavera, outono. Enquanto a terra existir, diz a palavra de Deus, essas coisas vão existir. Então a natureza, mesmo depois dos castigos das 6 primeiras trombetas, ela vai se recompor. Aí os cristãos vão ter que viver pescando, escondido, o camarada vai estar com fome, vai ter que ir lá na beira do rio pegar um peixe, assar o peixe. Mas não vai poder comprar numa esquina, não vai poder entrar no supermercado comprar, não vai poder fazer nada disso, porque não vai ser permitido. Então cada um vai ter que se virar de um jeito. Mas a Bíblia diz que Deus vai sustentá-los. Deus vai fazer com que eles continuem vivos. Olha, presta atenção. Sabe o que diz aqui? É uma profecia. Como um cristão vai vencer? Ele está dizendo aqui. Como é que alguém vence o diabo? Leia aí. Verso 11 do capítulo 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E devemos entender o que esse sangue do Cordeiro significa. Vamos falar amanhã. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram
a própria vida. Oxa vida. Tem coisa para falar aqui, hein? Quem são aqueles que vão vencer quando chegar o juízo de Deus? Quem são aqueles que vão vencer nessa caminhada terrena? Chegamos ao momento da oração. Como tenho falado aqui em cada programa, Deus deseja que nós nos unamos, seus filhos, nos unamos em oração, para que a igreja seja despertada para as coisas que são anunciadas na palavra de Deus e que vão acontecer. Bem, vamos orar então. Pai, obrigado pela tua presença, pela tua palavra maravilhosa, pelo livro de Apocalipse. Oramos para que a igreja se desperte, seja despertada por ti, Senhor, para colocar atenção nessas coisas que são anunciadas na tua palavra, porque está escrito: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e guarda as coisas que são reveladas nesta profecia, que a igreja seja bem-aventurada. Em nome de Jesus, que caminhe nesta terra, em temor e em tremor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, chegamos ao final de mais um programa e voltaremos amanhã, se Deus permitir. Até lá!